Tem sido dito ao longo dessa série que o inimigo de Deus ele está utilizando os meios de comunicação com intensidade, uma intensidade nunca vista. Em todos os tipos de mídia, de uma forma ou de outra, pode-se perceber um engano básico sendo difundido, que é aquela frase mentirosa: vocês não morrerão e serão como Deus. Mas é no cinema que isso vem ocorrendo de forma mais abrangente, pois essa modalidade de mídia alcança milhões de pessoas em todo o mundo. Se nós considerarmos a pesquisa feita em 2017 pelo Instituto Barna de quanto aos cristãos são influenciados por ideias não bíblicas como espiritualismo, secularismo e marxismo, teremos a noção da real dimensão do problema. Afinal, cada vez mais as pessoas assistem a filmes e séries e pouco a pouco são influenciadas por esses conteúdos. Veja alguns números. Dos 1.456 cristãos praticamente que responderam a essa pesquisa, 61% concordavam com pelo menos um dos ensinamentos da filosofia espiritualista da nova era. Quase 30% consideraram que todas as pessoas que oram ou rezam ao mesmo Deus ou Espírito, não importa o nome dele, mas estão indo até ele. Mais de 30% dessas pessoas acreditam em alguma forma de reciprocidade ou karma na vida. Quase 40% aceitam ideias apregoadas pelo marxismo e 29% disseram acreditar no que o secularismo ensina. Bom, apenas 17% dos cristãos entrevistados mostraram ter uma visão bíblica sobre a vida. O texto de Oséias 4, a partir do verso 6, é mais verdadeiro do que nunca no tempo de hoje, que diz o seguinte: o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento. Os cristãos caem nos enganos gestados pelo inimigo de Deus justamente porque não estudam mais a Bíblia como deveriam. Vivem uma religião emocionalista, quase mística, sem lastro nas escrituras sagradas. Apenas usam a Bíblia como uma espécie de amuleto ou a carregam para a igreja, levando-a de volta para casa, onde ela acaba ficando estacionada em uma estante. E é uma armadilha satânica. Enquanto essas pessoas se sentem bem e crerem que são cristãs, vivem como se não fossem e carecem de uma visão bíblica que as ajude a identificar as armadilhas ideológicas espalhadas por aí. O evolucionismo, espiritualismo e marxismo são incompatíveis com a Bíblia. Na verdade, o que há de bom nessas filosofias é exatamente aquilo que pode ser encontrado no cristianismo, como a pregação do amor ao próximo, a ideia de que todos, embora sejam diferentes, têm direitos iguais perante a Deus. No artigo A Nova Religião de Hollywood, publicado na revista Sinais dos Tempos, Gary Kruse, ele afirma que Hollywood adotou a religião de maneira errada. Não é o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo ou o islamismo. É uma mistura de elementos daqui e dali, um pouco de reencarnação, uma pitada de espiritismo, um toque de ocultismo, uma insinuação de Bíblia e uma grande porção de autoajuda. E um sinta-se bem. Tudo isso é combinado em pacotes de filmes altamente emocionais. Hollywood está pregando a sua religião com mais energia do que muitas igrejas pregam a religião delas. Os cristãos deveriam rejeitar as produções da mídia que ignoram a realidade do mal e as suas consequências. Certos programas são excessivamente melosos, muitos outros sofrem do problema oposto ao se tornar o mal fascinante ou romântico, mostrando a conduta como não tendo consequências negativas. Tipicamente, os heróis usam a violência para alcançar seus fins e o telespectador acaba torcendo por um monte de gente sem caráter. Já o secularismo, a vida sem Deus, ele é promovido não apenas pelas produções, mas pelos próprios profissionais do meio. Em 1998, uma pesquisa da Universidade do Texas com atores, roteiristas, produtores, executivos de Hollywood revelou que apenas 2% ou 3% frequentavam cultos regulares em locais religiosos, em contraste com os 41% entre o público geral. Em uma lista das 20 pessoas mais influentes de Hollywood,
foi encontrado 8 pessoas que expressavam claramente suas visões ateístas ou agnósticas, mas nenhuma expressava alguma opinião cristã. Há mais norte-americanos frequentando a igreja do que a academia, mas os filmes os mostram mais em cozinhas, restaurantes e academias. Esse é um claro reflexo do estilo de vida do pessoal de Hollywood. Parece até haver um pacto de não mostrar a religião, a não ser quando for para reforçar certos estereótipos, como o do crente obtuso e fundamentalista. Para ser justo, é bom registrar que padres e pastores até aparecem em filmes, mas geralmente em enterros e casamentos. Há quem pense não haver problemas em assistir a filmes de terror por se tratar apenas de alguma coisa como entretenimento que não existe, pelo fato de que aquelas coisas não são reais. Aqui, muitas vezes, entra em cena a prepotência cristã de pessoas que pensam ser invulneráveis pelo fato de supostamente conhecer a verdade. Acham que não serão abaladas pelo que assistem, porque sabem que não se trata de algo real. E de certa forma, no Jardim do Éden, Eva também pensou assim, e olha que ela era muito mais inteligente do que nós, porque ela não sofreu milhares de anos de decadência por causa do pecado, assim como nós. Aproximar-se da árvore proibida sempre será perigoso. Will Barron experimentou isso na prática quando tinha 15 anos. Ele revelou assistir no cinema um filme de terror e ocultismo. Embora tivesse nascido em um lar cristão, ele diz que o filme foi a porta de entrada no mundo do misticismo e do ocultismo, no qual ele se afundou por completo e depois, graças a Deus, ele foi resgatado. Em seu livro impressionante intitulado Enganado pela Nova Era, Barron conta que um dia, sentado em uma profunda introspecção, enquanto recordava nitidamente as cenas do filme, percebeu horrorizado que algo sutil e sinistro aconteceu enquanto ele se encontrava no cinema. A poderosa semente do fascínio pelo mundo oculto e místico havia sido plantada em sua mente. Você ainda acha que esse tipo de filme é inocente? Além do fato de filmes violentos e de terror causarem estresse mental, há relatos de coisas terríveis e misteriosas envolvendo a produção desse tipo de filme. No filme O Bebê de Rosemary, um clássico entre as produções satânicas, uma jovem senhora casada fica grávida do anticristo. O diretor Roman Polanski recebeu ameaças de morte ao levar esse filme para o cinema. O compositor da trilha sonora morreu com um coágulo no cérebro, exatamente como o personagem do filme. A mulher de Polanski estava grávida de 8 meses quando foi brutalmente assassinada por seguidores do psicopata Charles Manson. O prédio em que o filme foi filmado é o mesmo em que John Lennon foi assassinado. A revista Veja, do dia 19 de junho de 2002, publicou uma entrevista interessante de Nigel Travis, o principal executivo da Blockbuster, a maior rede de locação de filmes do mundo. Note o que ele respondeu à pergunta: qual o filme que as pessoas mais querem hoje? Ele respondeu que as pessoas adoram ser transportadas para realidades paralelas e mágicas, cheias de fantasias e idealizações. Elas gostam de finais felizes, filmes açucarados e muita ação. Nesse ponto, a indústria de Hollywood é a que dá com mais eficiência o que o público quer. Os números mostram isso com certeza. O sucesso de Harry Potter é emblemático. Mais de 200 milhões de clientes no mundo já alugaram a cópia e esse número não para de crescer. E por quê? Porque Harry Potter promove uma deliciosa viagem a uma realidade encantada. O que as pessoas querem é escapar das suas rotinas marcantes e maçantes que muitas vezes as incomodam e angustiam. Lembre-se de Romanos 12, versículo 2. Não se ajuntem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo.
Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Que Deus abençoe você e a sua família.